Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor David Fagundes para mais uma aula do canal É Para Copiar. E hoje, pessoal, a segunda aula da playlist de funções. Nós vamos hoje identificar o que é uma função. Pessoal, vou explicar aqui de um jeito que você não vai mais esquecer, tá? Um jeito que vai ser mais fácil de você entender como identificar o que é uma função. Pessoal, eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto de mulheres, tá? Esse conjunto formado por mulheres, e eu tenho esse conjunto formado por homens. Esse conjunto de mulheres eu vou chamar de domínio. Tá? E os homens vou chamar de contradomínio. Pessoal, então eu tenho aqui o conjunto de mulheres que são o domínio e o grupo de homens aqui, o conjunto de homens que são os contradomínio. Pessoal, eu tenho agora para ser uma função regras e essas regras são as seguintes. Pessoal, as regras das mulheres do conjunto de mulheres são, primeiramente, primeira regra, elas não podem ficar sozinhas. Ou seja, elas não podem ser solteiras, elas têm que se relacionar com os homens, elas têm que se relacionar com o conjunto de homens, com pelo menos um deles. Só que é o seguinte, segunda regra, elas não podem trair, ou seja, tem que ser com um deles apenas, não podem ser com dois, elas não podem se relacionar com dois ao mesmo tempo. Elas não podem ficar sozinhas e elas não podem trair, elas não podem se relacionar com dois do grupo de homens, elas só podem se relacionar com um, mas ao mesmo tempo elas não podem ficar sozinhas. A regra dos homens é a seguinte, os homens eles podem ficar sozinhos se eles quiserem ficar sozinhos, quiserem ficar solteiros, eles podem, e eles sim podem trair, eles podem se relacionar com mais de um elemento lá do conjunto das mulheres, ou seja, com mais de uma mulher. Então vamos aqui ver o nosso conjunto. Para formar o conjunto, eu tenho aqui a Maria e para ser função elas não podem ficar sozinhas, tá? Elas não podem ficar sozinhas, tem que se relacionar com alguém do conjunto dos homens. Então, vou dizer aqui que a Maria se relaciona com o Caio. Ok? Maria se relaciona com Caio. A Júlia se relaciona com o Paulo. E a Ana se relaciona também com o Paulo. Vamos supor que o Paulo se relaciona tanto com a Júlia quanto com a Ana. E o que acontece aqui? Nesse conjunto das mulheres, nenhuma está sozinha. E cada uma delas se relaciona com só um homem. Mesmo aqui o Paulo se relacionando com a Júlia e com a Júlia só se relaciona com o Paulo e a Ana também só se relaciona com o Paulo. Agora, o grupo dos homens, que é o contradomínio, o que acontece? O Caio e o Paulo são os únicos que se relacionam. O André, o Silvio e o Eudes, eles são sozinhos. Mas mesmo assim eu posso dizer que isso daqui é uma função. Então, repetindo, o conjunto de mulheres, elas obrigatoriamente têm que se relacionar com o grupo de homens e elas não podem se relacionar com mais de um elemento aqui dos homens, apenas um. Tá? Vamos para outro exemplo, para ficar mais claro.
mais um exemplo aqui para nós. Exemplo 2. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Nesse conjunto A, ele é formado por 0, 1, 2 e 4. No conjunto B, ele é formado por 0, 2, 6 e 8. E eu vou dizer aqui que o 0 se relaciona com o 0, ok? Que o 1 se relaciona com o 2, que o 1 se relaciona com o 6 e que o 4 se relaciona com o 8. Então, qual que é a primeira regra? O conjunto A, que é o domínio, tá? Esse é o domínio, ninguém pode ficar sozinho. E olha o 2 aqui, está sozinho. Nesse conjunto A, no domínio, ele não pode se relacionar com mais de um aqui no contradomínio, que é o conjunto B. Olha o 1 está se relacionando com o 2 e ao mesmo tempo com o 6. Então, eu já posso afirmar que esse daqui não é uma função. Ok? Não é uma função. Para ser função, o que tem que acontecer? Não pode, o domínio não pode ficar ninguém sozinho e ele tem que obrigatoriamente se relacionar com apenas um. Tá? Então, aqui no caso, aproveitando, desconsiderando a Ana se relacionando com o Paulo, vamos supor que a Ana se relaciona com o Silvio. Então, isso é uma função, porque a Júlia se relaciona com o Paulo, a Maria se relaciona com o Caio e a Ana se relaciona com o Silvio. Então, eu posso afirmar com certeza que isso é uma função. Tá? Não importa se o contradomínio tiver alguém sozinho aqui. O que importa para mim é que no domínio ninguém pode ficar sozinho e não pode se relacionar com mais de um aqui do contradomínio.